Noite e hoje eu acertei o horário aqui por causa desse fuso de diferença entre Manaus e o restante do nosso Brasil. E hoje a gente vai bater um papo de motochileira para motochileiro. Já tive um papo, eu como motochileira, com uma mochileira que está viajando todos os países do mundo. E hoje vai ser de motochileira para motochileiro mesmo também. Existe uma diferença, inclusive a gente vai falar sobre isso. E várias outras dicas que as pessoas sempre perguntam, além de contar as nossas aventuras, né? Para inspirar vocês aí. Ele já apareceu, o cara é o Sir Luiz e a gente vai descobrir um pouquinho da história dele, do porquê que ele começou a viver assim. Eu gosto muito disso e vamos lá. Arrumar a voz. Eu acho que eu já aceitei a sua. Aí rolou. Eu Tá vou. escutando-me? Tô sim, você tá ouvindo? Também tô te escutando. Enfim, Uhum. legal. A gente tentou fazer um teste antes, deu certo, e depois não deu, e agora estamos aqui. Hoje deu tudo certo. Eu entrei na hora, não sei se você viu a última live que eu perdi o horário por causa do Eu consegui, fuso. eu consegui participar de boa parte dela, mas não consegui pegar o começo. Porque eu também tava com. Eu Pois acho é. que o primeiro perrengue de todo motochileiro e mochileiro, né? Assim, nem sempre a internet do lugar é muito boa. Boa, tá aí para começar. Inclusive, teve um cara, eu acho que foi no YouTube, e aí eu não achei mais o comentário dele, que eu gosto de printar para colocar num post, no story ou no perfil, para falar sobre o assunto que a pessoa me pede. E ele pediu justamente para falar sobre essa questão do sinal de internet, como é importante e perigoso a gente ter ou não ter esse sinal ao longo da estrada, né? Porque, cara, Uhum. às vezes uma emergência é essencial você conseguir se comunicar. Então, é Muito. muito importante, muito importante. É, Mas, diga. é até a dica para quem está vindo, principalmente para o lado do norte e do nordeste, ter uma operadora de telefone que dá uma cobertura melhor. E no caso da Bahia, até o momento, a Vivo ajuda muito. Assim, eu passei por bastante perrengues aí, principalmente por conta de falta de sinal, entendeu? Assim, questão de GPS, né? O GPS do telefone ali. Então já é um aprendizado para as próximas aventuras. Boa. Pois é, ó, já fica. Eu vou anotando aqui uns assuntos nossos para depois fazer um post e a gente colocar ali por escrito, porque Uhum. a pessoa fica mais fácil de localizar depois do que assistindo a live inteira, né? Então vamos colocar aqui o sinal de internet, celular, beleza. Antes então de você se apresentar, vamos só arrematar esse assunto aqui, galera. Já fica uma dica muito, mas muito importante mesmo, de você procurar se informar da região para onde você está indo, qual operadora funciona naquela região, para que você adquira talvez um chip, né? Antes, para se comunicar lá, neste lugar especificamente. Porque realmente, por exemplo, eu só tive problema com a TIM, que é a minha operadora, aqui na região do norte. A maioria dos lugares ela não funciona, mesmo dentro de cidade. Então, eu sempre tinha que ir para um comércio, para algum lugar pedir Wi-Fi, ainda bem que hoje em dia tem muito isso, né? E aí a gente consegue usar. Agora, se você está no meio da estrada, realmente não tem jeito. Então, passa perrengue Bastante mesmo até difícil. aparecer gente. Então, não tem outra como escapar dessa daí. Mas vamos lá, se apresente, fale sobre você, o seu nome, profissão. O que você está fazendo aí de motochileiro agora no Brasil afora? Bom, primeiro agradecer o convite, né, a oportunidade de estar nesse momento aqui fazendo essa live. É um sarrafo alto, né, porque semana passada teve a Celina aqui, uma referência minha também de estrada. Fiquei bastante feliz pelo convite. Eu sou o Luiz,
Lá na minha cidade, conhecido como Sir Luiz, né, o apelido. Eu venho ali de Minas Gerais, né, conterrâneo de você. Sou da cidade de Uberlândia. Eu já tinha um planejamento de fazer essa viagem. Eu já fazia algumas viagens menores, de 2 semanas, 15 dias de moto, para conhecer alguns lugares, mas o coração foi falando mais forte. E no final do ano, agora em dezembro, eu trabalhava em um banco lá na minha cidade e aconteceu o famoso layoff, né? Uma série de desligamentos ali em conjuntos, e eu fui contemplado, eu falo, né? Fui selecionado ali para ser o cliente do banco, né? Deixar de ser o colaborador. Então, como eu já tinha esse planejamento, já tinha essa vontade e eu percebi que ia ter essa liberdade de conseguir conhecer, fazer uma viagem maior, pegar a estrada, decidi colocar o plano em prática. Conversei ali com a minha família, né, com meus pais, com as minhas irmãs, e eles super apoiaram essa decisão, incentivaram, e decidi ali colocar para frente, né? Foi quando eu tive o imenso prazer de te conhecer ali através da Lid, por sinal que está aí na live. Ela falou, pô, tem uma brother minha que vai fazer tá fazendo esse rolê, e deu super certo. Aí ela aí. Pois é, na verdade me disseram aqui que você fez foi ganhar no jogo e vazou, hein? Apostei no jogo do bicho ali no Galo, né? E Pois é, ganhei. foi o que disseram aí, pois é. Então, cara, é muito isso mesmo, o que você falou, e eu já falei várias vezes, e talvez algumas pessoas não entendam duas questões. Uma, às vezes, essa escolha da gente de se lançar na vida assim, provavelmente veio já de uma vontade, de um desejo, de um sonho, como você falou, que a gente tenta planejar e automaticamente protocolar. No entanto, para ser realizado, parece que é uma questão de quando você leva um empurrão da vida, você não tem mais escolha, então você escolhe isso e vamos lá, porque coisas aconteceram na vida e a gente tem que dar um jeito. Muita gente passou por isso na pandemia, né? Perderam relacionamentos, empregos, trabalhos, dinheiro, tudo. E o que eu vejo foi um boom de pessoas e famílias inteiras na estrada. Foi quando surgiu aí a onda dos motorhomes aqui no Brasil, né? E achei isso muito legal, porque antes da pandemia e antes de redes sociais, eu vivia assim, eu tenho quase 20 anos de nômade, né, de mochileira pelo mundo afora. E quando eu retornei agora, dessa vez, como motochileira, eu comecei a falar, às vezes não é só uma escolha, mas também uma falta de escolha, de coisas que aconteceram na vida da gente. Mas, no final das contas, eu também sempre digo, não é para todo mundo, obviamente, e principalmente, muitas vezes, não é para quem pode também financeiramente, é realmente para quem quer. Porque você tendo ou não dinheiro, você tem que ter disposição de levar uma vida assim, que não é sempre só viagens lindas e curtir o tempo todo, né? Isso aí você vai já contar pra gente também, porque parece que você tem o quê? Uns 2, 3 meses na estrada? Eu tô há 45 dias já na estrada, né? Aí. Mas já Acho que foi a passou primeira perrengue. conversa, não, muito, bastante, assim. Inclusive, eu vim para a cidade mesmo, hoje eu estou em Itacaré, na Bahia, justamente para conseguir participar da live, porque eu estava há 2 semanas em uma fazenda de cacau, ajudando um grande amigo lá, o Fernando, a fazer um encanamento de água da nascente para a pousada dele, para a fazenda dele, sabe? Então, é uns perrengues, né? Assim, não é uma questão de ter dinheiro, é questão de se colocar à disposição a fazer vários tipos de coisa, né? Desde trabalho a ficar em
em alguns lugares que, assim, geralmente a galera que está viajando não vai ficar, né? Tipo, assim, não é o estilo de viagem, assim, tipo, o conforto você tem que aprender a não ter sempre. Que é dormir em barraca, é ir dormir num hostel, é dormir num hostel sem tipo, ar-condicionado, que quem tá pro Nordeste, quem tá no Norte, sabe como que é o calor na umidade, dormindo num quarto com 6 pessoas, no caso, ou se não dentro de uma barraca, que é foda. Pois é, pois é. Inclusive isso, bom, a outra questão que eu falei antes é que as pessoas não entendem também que a gente vive assim, não só o porquê, né, dos acontecimentos da vida que nos levaram a escolher isso como talvez não sendo exatamente uma escolha naquele momento, mas também que a gente realmente vive assim. Por exemplo, quando eu saio mesmo, eu deixo tudo. Vou sem casa, sem nada e tudo, e um dia eu encontro novamente um lugar que me chama e talvez eu pare lá por 3 meses, um ano, e assim eu fui vivendo esses 20 anos da minha vida. E as pessoas não entendem isso quando eu chego num lugar, me perguntam, e eu falo, não, eu moro na estrada. Ah, beleza, mas eu vou te mandar uma coisa, me dá o CEP, o seu endereço. Eu falei, cara, eu acabei de falar que eu não tenho casa. Tipo, não entra na mente, né, das pessoas realmente isso. E o que você falou vem dessa questão, porque sempre as pessoas, a gente foi criado atualmente, né, com essa condição de estabilidade, de conforto, né, é como se fosse uma necessidade básica do ser humano. Só que eu defendo uma teoria, que não é só uma teoria, de que nossa herança ancestral é nômade, né? Então, os primeiros seres humanos, eles não se fixaram no lugar, até pelas condições climáticas e de sobrevivência, a gente sempre tinha que ficar se mudando, né? Então, eu defendo muito isso, mas também acho que cada um tem que ter ali o seu autoconhecimento de saber em tudo na vida a hora de partir e a hora de ficar ou parar, né? No seu caso, você está dando um tempo ou está indo em frente e aberto para novas possibilidades na vida? Essa pergunta é muito boa, porque assim, eu vi que entrou bastante amigos, né? Até pessoas da minha família aí, eles me conhecem bem e sabem ali quando a gente tomava umas cachaças, eu tinha sempre esse planejamento assim, de querer tocar a vida. Eu não me sentia parte da cidade que eu vivia, né? Sempre buscava estar viajando e tal. E em uma férias que eu tive, principalmente em março do ano passado e outubro, quando eu retornei, eu já percebi que eu não conseguia ficar só em um lugar. Eu precisava conhecer mais coisas, viver mais coisas, conhecer mais gente, assim, ter vários outros tipos de experiências. Só que é aquele negócio, né? Igual você falou, assim, a gente é condicionado a ter aquela questão de tranquilidade, de segurança, né? De ter um espaço ali para a gente, tipo, falar assim, eu tenho um teto aqui, eu não vou morrer debaixo da ponte, né? Digamos assim. Só que eu percebi que eu não me encaixava nesse modelo, assim, eu não me encaixo de forma alguma. Lutei ali muito em vários trabalhos, vários tipos de serviço, não me identificando mesmo, assim, não tinha nenhuma identidade, era um estresse muito grande, era, sabe, uma falta de paciência enorme. E a única forma que eu conseguia não ter esse estresse e estar conectado com o agora e o presente era viajando, era em cima da estrada, era em cima de uma moto. Tanto é que dava fim de semana, tipo, trabalhava a semana toda já pensando na viagem que eu ia fazer, nem que se fosse andar um pouquinho no meio do mato de moto, já era outro mundo para mim, sabe? Então,
em outubro, principalmente, eu já percebi que eu era um estranho ali onde que eu tava. E eu já tava, o coração já tava pulsando para falar assim, cara, mete o pé, pega estrada, aí qualquer crise que tinha na vida ali na cidade, né? Eu já, foda-se, com perdão, né, dos palavrões, eu falava, foda-se, vou meter o pé, vou pegar a estrada e vou viver assim. E tendo contato bastante assim, com as pessoas que mexem com, como que fala, com o voluntariado, né? Eu fiz alguns voluntariados por agora também. E conhecendo, falando assim, cara, como que é, como que você sobrevive. Porque assim, não é só você pegar a moto e colocar, ligar, meter a primeira marcha e sair andando, né? Não, você tem que entender como que como até o Fusaka falou aqui, né? Você tem que entender como que você vai sair do conforto que você tá para ter um conforto, uma segurança, digamos, né? De estar nessa vida. E foi basicamente isso ali, assim, que fez eu sair, assim, pegar e ir embora, assim. Tem muito amigo, tem muita gente que fala, cara, você é muito louco, eu não teria essa coragem, nossa, como é que é questão de saúde, plano de saúde, como que é? Eu falei, cara, não é só na minha cidade que tem isso, né? Se precisar de algum atendimento, eu sei que vai ser um pouquinho mais difícil por conta da questão da saúde, não só na minha cidade, né? Mas no Brasil, mas é uma questão, né? A vida que a gente leva, ela te dá uma saúde mental, uma saúde psicológica tão foda, assim, porque, vou falar, a minha primeira noite foi acho que eu não lembro de ter uma noite tão bem dormida igual eu tive dormindo na estrada, saca? A cama da minha casa não era tão confortável igual a cama do lugar que eu dormi. Então, já tomei chuva, já passei calor, já dormi em tempestade. E, assim, se eu fosse estar lá em Uberlândia, na minha cidade, eu já teria tomado ali uns Resfenol, um Cinegripe, já tinha ido em um hospital umas 200 vezes. Assim. Eu percebo isso, assim, é muito bom. E indico, né? Pois é, então você está seguindo em frente, né? E eu falo com as pessoas, não é deixando a vida me levar, eu nem gosto de muito de sambinha, assim, não. Zeca Pagodinho fez uma música, mas não é assim. Porque quando a gente deixa, a gente se larga para ir descendo a enxurrada, igual bosta abaixo, assim, tipo, você vai realmente para qualquer lugar. Mas quando a gente se lança com a vida, a gente está seguindo em frente, mas atento, observando, aprendendo, vivendo, né, aquilo dali e aproveitando as oportunidades. Então, se é hora, como eu falei, é hora de parar, é hora de continuar, a gente vai sentindo aquilo dali, né, e vai fluindo. Não é só largado assim. Então, você falou uma coisa muito importante, que você quer fazer isso, mas se você sai da porta de casa, a pé, de moto, de carro, que seja, dá o primeiro passo, põe a primeira marcha, você vai olhar para um lado e para o outro, e agora? Para onde eu vou? Então, nem que seja no início, você tem aquela ideiazinha de como fazer, o que fazer, né? Porque senão você sai realmente, fala, vou para lá, para a enxurrada me levar, aí, enfim. Normalmente não dá certo, é isso que as pessoas falam, eu fui, me joguei e me estrepei. Claro, porque provavelmente a pessoa foi desse jeito. Então você precisa de ter uma noção. E foi assim que a gente se conheceu, né? Porque você estava justamente buscando isso, aí te falaram de mim, a Lid está aqui, inclusive falou uma coisa muito importante que nós vamos já tocar nisso aqui. E assim também eu conheci um carinha, estava conversando até com ele ainda agora aqui no direct, virou um grande amigo meu, a gente tem uma história bem legal. Já foi em 2019, ele também estava saindo fora pela primeira vez com a motoca dele e tal. Minha jaqueta caiu aqui. Vou pegar aqui, tá pendurada na cadeira, senão o gatinho vem fazer festa nela aqui. Conviver com os animais também nos lugares, né, é uma coisa que a gente aprecia muito. Então, ele também tinha me procurado, que me viu na internet, para pegar dicas exatamente de como é que eu sobrevivia,
fazia dinheiro, trabalhava, etc e tal, e assim você me procurou e eu te falei, né, altas coisas sobre o voluntariado e tal, e isso é muito importante, essa troca de pessoas reais que estão vivendo aquilo dali, que tem aquela informação fresca e real também. E muita gente já me perguntou por que eu não faço isso, aquilo. Cara, eu não consigo vender esse conhecimento natural, de vivência, de experiência que a gente tem, sabe? Eu É troco com as único. pessoas. Pô, é outra coisa, é experiência mesmo, é vivência. Então, o que eu quero é isso. Isso me dá muita alegria de ver que alguém encontrou o caminho que seja, né, com alguma inspiração que eu pude oferecer. Então, isso é muito massa. E aí a Lid falou que, inclusive esse carinha hoje, ele andou aí também nesse esquema todo, nômade, e hoje já há algum tempo, ele parou numa cidade, na Bahia. Eu até te falei de várias pessoas, né, que você foi passando, fala com não sei quem, Isso. fala com não sei Encontrei quem. bastantes. Pois é, muito legal. E aí ele parou, gostou do lugar, está trabalhando e tal. Quando eu passei lá, inclusive, ele me recebeu. Então, é o momento de cada um. Ele parece que sente também que vai ter o momento dele voltar para a estrada de novo. Então, a gente não precisa de ficar preso nem na liberdade, nem na prisão, que é uma coisa que eu sempre falo. A liberdade também aprisiona a gente. Eu tenho até uma hashtag que de vez em quando eu posto, é prisioneira da minha liberdade. Que a gente vicia tanto nisso que quando você está parado às vezes em algum lugar, não sei se você já sentiu, você começa a ter até uma crise de abstinência, de Sem ter que dúvida, voltar sem para a dúvida. estrada. Pois é. E aí entra, diga. Até lembrando, né, assim, a parte mais importante da sua influência nessa viagem, né, que foi a gente começou a ter as conversas e foi um dia de madrugada, 2 horas da manhã, minha cabeça pirando, eu falando, nossa, cara, como que eu vou fazer? Eu tô morrendo de medo. E você falou assim, velho, vai com medo mesmo que você vai perder. Aí eu falei assim, nossa, mas eu não sei se a minha grana vai ser suficiente, se eu vou conseguir arrumar trabalho. Aí você falou assim, as pessoas não compram o seu trabalho, compram a sua história. E como você falou, né, assim, cara, eu tinha grana para chegar em São Paulo. Eu falei, porra, que foda. Eu falei assim, eu tô no medo e olha a segurança que ela tem, que ela tá me passando, sabe? Isso foi muito legal, assim, eu acho que inclusive eu tive muita, né, assim, até elogiar as mulheres, né, aqui nessa live, porque eu tenho bastante contato com muita mulher em hostel, com muita mulher que está na estrada, que está fazendo mochilão, que tá viajando, que tá pondo a cara mesmo e tá indo. Assim, eu não tenho tantas referências masculinas, inclusive assim, a Raquel, né, a Raquel que até estava no Dakar, ela fez um documentário, foi um dos motivos. E quando eu pego para ver, eu não tenho uma referência masculina, eu tenho várias referências de mulheres. Sua, da Raquel, da Jéssica, que está lá no Tocantins, entendeu? Eu falei assim, cara, nos hostels que eu passo, nas cidades que eu passo, hoje até eu estava na praia e estava cercado com mulheres, não é garota, jovem, assim, era uma quantidão de idades, e a gente conversando sobre viajar sozinho, esses negócios. E na hora que eu olhei em volta, eu falei assim, pô, só tem eu de homem, cara, que, tipo assim, que foda, que massa isso, assim. Eu parabenizo, assim, a coragem maior das mulheres fazendo isso. E até falo, né, assim, Machaiada, as mulheres vão dominar o mundo, e é verdade, e na estrada a gente percebe isso, viu? Pois é, inclusive estava a Ana Paula aqui também na live, uma mochileira que eu conheci. Todos a gente parece que conhece de forma surpreendente, né? Porque
o caminho vai levando a gente, linkando uma coisa, acontece uma coisa, você para ali, conhece aquela pessoa, acontece não sei o quê, é muito mágico, né? O mais importante que eu carrego é você ter o preparo e o autoconhecimento mental e emocional. Porque dali surge a sua força, a sua capacidade de transformar, né, as situações para você. Então, eu acho que esse é o mais importante. Como você relembrou do nosso papo aí, eu te falei, cara, o trabalho rola, sempre consegue, sempre tem alguma coisa, em troca de alguma coisa, nada é perdido, só que a gente precisa dar aquele primeiro passo. E eu nunca falo isso para ninguém assim, eu sempre deixo em todas as lives falando, não recomendo que façam o que eu faço. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Porque não é realmente para todo mundo largar tudo e ir vendo que os sinais do universo vão mandar para você. Eu não quero ser responsável por você se arriscar nisso. Porque antes disso, você tem que ter essa bagagem, esse preparo mental e emocional. Porque é isso que vai trazer de retorno para você essas coincidências, esses acontecimentos que vão ser mágicos, né? E te encaminhar para um lugar legal, para um trabalho, para uma troca, daquilo que você precisa exatamente naquele momento. Então, assim, ó, tem gente aqui dizendo, já dormiu debaixo de balcão de bar, Eu já conheço já... história assim. Pois é. Então, cara, é assim, não, não tem... Dormir na Como borracharia é do que fala? posto. Sim, sim. E às vezes você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você tem aquele receio, aquele medo, aquela sensação, e quando você faz, você olha assim, poxa, é tão simples, né? A partir da próxima vez você já tem uma experiência de como fazer aquilo dali, e aí as coisas vão ficando mais fáceis, mais simples. Aí também mora um perigo. Você não deixar de ter aquela percepção do risco real, foi o que eu falei muito na live com a Celina, né? Os riscos, principalmente para as mulheres. E você se desligar, tá tudo bem, porque eu já sou experiente e tal. Não, você tem que sempre ficar realmente atento, sem a neura, que vem desse equilíbrio mental e emocional, né? E estar preparado para lidar com as situações que pode acontecer, você estando preparado ou não, né? Então, realmente é muito importante essa bagagem. Agora, essa questão sempre vem com experiência. Então, por mais que você colete informações, como você viu, é só na hora que você está ali vivendo que as coisas vão acontecer e que você vai pôr em prática ou aprender a forma que funciona para você, né? Eu 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 estava até refletindo aqui, porque eu acho que a primeira parte, né, os primeiros dias de viagem, a maior luta é lidar realmente com o emocional, né? Antes de partir, eu tive alguns momentos bem intensos, né? Assim, porque eu sou muito ligado e apegado à minha avó, a Carmen, e foi difícil. Eu tive que passar um dia com ela lá, né? Assim, e quando você sai, essa parte emocional te machuca muito em cima da moto, principalmente. Porque você está deixando para trás ali algumas pessoas que você teve um convívio muito grande, né? Durante a sua vida, fez parte de toda a sua história, né? E eu acho que a primeira parte emocional que me tocou muito, né? Que foi o primeiro ponto que eu parei, que foi lá em Caraíva, e conheci duas pessoas sensacionais. Passei 4 dias com elas ali, convivendo, conhecendo as coisas, vivendo todo aquele momento. A gente chegou no momento que ia almoçar junto, ia jantar junto, ia para os forrós lá de Caraíva junto, e dividia cerveja, dividia comida, cigarro, tudo, né? Aí vem a primeira parte emocional que é doída, que é a despedida, que você tem que deixar para trás aquelas histórias, né? Assim, a primeira parte emocional que você tem que lidar é ter um coração um pouquinho casca grossa, né? Assim, de
você vai entender que vai ter várias e várias e várias e várias despedidas, né? Ontem eu tive uma muito foda, assim. Ontem eu tive uma despedida do cara que me recebeu no voluntariado, que foi o Fernando. Cara, o cara é sensacional, gente finíssima pra caramba. E eu sou muito apegado com o animal. Eu sou muito apegado com o animal e tinha um cachorrinho, um doguinho lá. Era o Berlusconi, eu apelidei ele de Bahia, e ele me seguia, dormia na barraca. E na hora que eu tava vindo, que eu tava numa fazenda e tive que atravessar o rio, né, pra pegar a moto. E, pô, eu sou casca grossa, quem me conhece sabe, mas nessa hora eu chorei pra caramba, sabe? Assim, pô, despedir do cachorro foi a maior teste emocional que eu tive na estrada. E igual você falou também, esse emocional é muito forte, porque igual a gente, né, que está fazendo esse motochileiro aqui em cima de uma moto, você tem que estar sempre ligado ali, assim, a sua mente te prega umas peças muito grandes, assim, principalmente quando você está em cima da moto, que é um momento que está com... É você, né? Então, você e sua cabeça. E ela não para de pensar. E principalmente quando você passa na 101, na 252, ali entre Salinas e Montes Claros, que foi uma teste, né, que era a primeira etapa da viagem. Sua cabeça te levava para uma zona de conforto, assim, de tipo, não, e se eu voltar para trás? E se eu ir para minha cama, né? E se eu gastar essa grana que eu tenho aqui de segurança comendo um cachaça lá perto de casa? Então, aquela até, né, a referência ao cristianismo ali do Jesus Cristo é a tentação do deserto, né, assim. O seu corpo, ele te pede aquela zona de conforto que você sempre teve. Só que na hora que você chega no seu destino e vê aquela imensidão, aquele mar, aquela cidade fantástica, aquela várias línguas ao mesmo tempo que você não tem costume de estar na sua terra, né? Aquilo ali te encanta e aquilo ali te dá uma recarregada na sua energia emocional. E tem dias também que você não tá para isso. Tem dias que você tá para ficar na barraca, que você tá para ficar no hostel, que você não quer ver gente, que você só quer ficar deitado, tomar um banho de 2 horas e é uma bateria, né? É uma bateria para você ir para o próximo caminho. Pois é, muito massa você ter falado isso, porque acabei de ler um comentário aqui da Lid, falando que me admira, muito obrigada, porque eu mostro o que está acontecendo sem ficar floreando, né? Mostrar a realidade, a coragem, de como que é e como a gente encara as coisas, e é o que você está fazendo aqui agora. Porque muitas vezes o Instagram, por exemplo, é uma vitrine, né? E vitrine ela tem que ser bonita, né? Ela é um pré-venda essencial. Só que eu não estou vendendo nada. Eu sempre falo que o Instagram é o meu diário. Então, por isso que eu gosto desse bate-papo, porque isso traz mais aprendizado para mim. E é muito importante mostrar isso para pessoas que estão interessadas ou com alguma questão emocional, mental, porque eu sou terapeuta, então isso me atrai muito. Que massa! Em tentar levar isso, essa libertação para as pessoas, sabe? Então, você contando aí, eu já ia puxar esse assunto porque eu me lembrei que eu vi um post seu, ontem, foi anteontem mesmo, que parece que foi uma despedida que te tocou. Eu já ia falar isso. E essas despedidas, muitas mesmo, mexem com a gente, mesmo quando eu, que por exemplo, sou uma pessoa mais desapegada em todos os sentidos, tem uma hora que mexe, porque depende do nosso momento de vida, o que a gente passou ali, qual que foi o envolvimento da situação com a gente mesmo, que influencia aquela estadia no lugar e com determinadas pessoas. Então eu costumo sempre falar, gente, quando eu me envolvo assim, eu falo assim, ó, pode parar por aí, porque a forasteira não pode chorar, tem que manter a fama de mar, porque a gente tem que subir na moto, no máximo dar aquela olhadinha pro retrovisor e ir em frente, cara, sem olhar para trás. Porque senão, como você falou, a gente fica ali.
Principalmente se você está num lugar, de novo, onde você está tendo um conforto, você chegou ali, poxa, né, consegui um trabalhinho massa aqui, estou com um rio aqui na porta de casa, tal e tal, aí você tem onde descansar, um banhozinho garantido. Aquilo dali, do ser humano, da nossa cultura atual, como eu falei, vai te trazendo de uma certa forma essa coisa, né, essa fisgada, que aí você começa a pensar, nossa, daqui a pouco eu tenho que montar tudo na motoca e ir de novo para um desconhecido, sem saber onde eu vou dormir, como eu vou dormir, onde eu vou tomar banho, o que eu vou comer. Então, isso pega sempre, é claro. Mas, de novo, essa base emocional, você não dos links que a gente faz, mas de você estar preparado desse equilíbrio ou desequilíbrio que vão vir, conhecer você, saber lidar com isso, você faz o que tem que ser feito, né? A gente, ao longo da vida na estrada, muitas pessoas me perguntam sobre relacionamentos e tudo. Então, a gente faz, sim, amizades sinceras. E amizades sinceras, elas não precisam de ter décadas de convivência. Eu acho que tudo é aquele ponto de energia, como eu falei. É um momento em que você está em determinado lugar e conhece tal pessoa, aquilo dali é especial. Então, para mim, quando me perguntam um lugar que você mais gostou, não é o lugar, é como eu estive ali, como eu me senti ali, que faz ele ficar o lugar mais legal, mais bonito. Então, relacionamentos, às vezes você vai deixar aí muitos amores pela estrada, porque você vai chegar a hora em que está confortável, mas a sua essência e a sua abstinência vai falar, bicho, eu preciso pegar a estrada e vou ter que deixar isso para trás. Monta na motoca que vai. Chora um pouquinho, mas depois vem o vento e aí, beleza, vamos para a próxima. Eu estava até pensando nesses dias, agora, assim, a quantidade de amizade que eu fiz atualmente na estrada, né, assim, até quando eu falo essa questão de referência de amizade, eu lembro da despedida do Bahia, né, do cachorro, e do dono dele, que é o Fernando, da fazenda que eu estava agora. O cara firmeza, aí ele estava na canoa, assim, voltando para o outro lado do rio, e ele me apelidou de Ogrão, né, porque eu sou um pouquinho grande. Aí ele, no meio do rio, ele gritou, Ogrão! Aí ele deu um joinha assim, tamo junto, irmão! Aí eu falei, pô, velho, sabe, igual você falou, é uma amizade de 2 semanas que parece que foi de 10 anos, assim. Ó, E o eu já legal também tô chorando aqui. E o legal também reafirmar algumas amizades antigas que você tem, porque assim, o virtual, né, o estar longe da cidade que eu estou, fez eu ficar mais próximo de muitas amizades que eu tinha lá e não tinha tanta proximidade e que tive maior. E de pessoas que me conheceu no Instagram que eu converso mais do que, tipo, até minha família, sabe? Por exemplo, tem o Ventura que tá lá para o Ushuaia e a gente conversa direto, ele tá passando uns perrengão lá, a moto dele quebrou a corrente e eu preocupado perguntando, e aí, resolveu, cara, como é que é? Te ajuda? Você tá precisando aí, se precisar a gente corre atrás aqui, faz o possível para conseguir. Até o Thiago também, acho que ele saiu para tomar uma cerveja lá na nossa cidade, foi parar lá no Uruguai, né, de moto. E eu tentei fazer o link dos dois aqui também para falar, velho, e aí? Então, a gente vem construindo e fortalecendo várias amizades, né, ao longo Sim, é dessa verdade. estrada. Eu sempre falo que esse apego emocional, às vezes, é o que mais impede, emocional no sentido de relacional, na verdade. É o que mais impede das pessoas escolherem viver a própria vida, do jeito que querem. Porque, ai, minha mãe, meu pai, minha esposa, que às vezes não é mais um relacionamento, né? É só uma pessoa vivendo com você ali dentro. Enfim, qualquer relacionamento que você se apega pode ser um impedimento de você se autorrealizar. E como lidar com isso? Você buscar ver como realmente está o seu relacionamento. Você está vivendo aquele relacionamento? Porque vamos supor, você mora em casa lá com seu pai, sua mãe, irmã, sei lá com quem mais.
Aí todo mundo chega em casa do trabalho, da escola. Hoje em dia, vai cada um para um canto, um vai tomar banho, outro liga a televisão, não sei o quê e tal. Vocês estão tendo um relacionamento dentro de casa, principalmente, até esqueci disso. Estão tendo um relacionamento dentro de casa para dizer, não, eu tenho que estar junto com minha mãe todo dia. Vocês estão tendo um relacionamento de verdade? Você chega em casa, senta, escuta, ei mãe, como foi o seu dia? Ela também te espera chegar com alegria e tal. Então, às vezes, normalmente, isso não está acontecendo. Então, quando você vai para longe, nem que seja você ir morar na sua própria casa, vamos colocar assim, às vezes seu relacionamento melhora, você fala muito mais com aquelas pessoas do que se você estivesse convivendo lá dentro. Por quê? Nem só por causa da distância, mas porque você está fazendo ali, levando a vida do jeito que você quer, tendo o seu espaço, a sua individualidade, que dá chance de você, como indivíduo, conviver com o outro. Você não é aquele monte de gente juntos ali, que muitas vezes coloca, poda a sua essência, a sua personalidade, mesmo sendo por carinho, por amor, enfim, né? E eu vou ler uma pergunta aqui de alguém que fez do Léo, que ele queria que a gente falasse sobre qual... Meus óculos, gente, ai, que saco, eu não estou enxergando mais direito. Soft skill vocês adquiriram com a viagem que vocês não tinham antes. Primeiro, Sir Luiz, me explica o que é um soft skill, porque eu não sou nada modernosa, eu sou das antigas, não sei essas gírias, esses memes, esses palavreados. Aí você fala do seu, depois eu conto o meu, Tá, para eu entender legal. o que é. Bom, primeiro abraço, Leozão. O Leozão é um ponta firme, viaja muito lá na nossa região, lá, viu? O soft skill seria alguma habilidade, né? Igual ele fala aí, perícia, assim, o que Ele você traduziu desenvolveu. aqui no outro comentário. Foi mal te cortar. Bom, eu falo que a primeira habilidade que eu aprendi, eu deveria ter aprendido até com meu pai, porque quem conhece meu pai lá na minha cidade sabe que ele é um petireiro pra caramba, né? Mas a primeira habilidade que eu aprendi foi a pechinchar, a negociar. Tipo assim, tem lugar que você precisa negociar uma graninha ali para reduzir o valor que você sabe que fica muito caro, tá ali. A segunda é saber entrar e saber sair dos lugares, assim, principalmente no meio das estradas e estradas de terra. São perigosas, assim, principalmente aqui na região da Bahia, a gente sabe vários relatos sobre isso, né? Aprendi muito sobre maré, porque quando você está no litoral, você tem que saber. Tipo, não é? Quando você é turista, você. Foda-se, eu vou entrar no mar de qualquer jeito. Não, você sabe que o mar tem lugar que é melhor entrar na maré baixa, para ele estar mais calmo. Tem lugar que ele tem que estar na maré alta para ele, né, não ficar tão sujo. Então você começa a lidar com essa questão da maré. Saber prever o tempo também, porque se você sabe que vai gastar mais tempo numa cidade, menos tempo na cidade, e também, né, assim, as aventuras que eu estou vivendo aqui, eu passei alguns dias ali em alto mar, né, fazendo pesca, fui pescar lá em Costa Dourada, lá, eles chamam de Peruá. Aí fui pescar mesmo, assim, passar a rede, eu já tinha passado com meu pai, mas em uma área diferente, então eu tive um aprendizado muito grande em barco, gostei muito, assim, pretendo fazer mais esse tipo de trampo. E agora, recentemente, eu tive alguns trabalhos que eu acho que eu conseguiria fazer na minha cidade, mas nunca tive a oportunidade, que foi mexer com reforma de um hostel, colocar aquelas portas sanfonadas que fecham automaticamente, tive que fazer uns tutoriais ali na internet sobre isso. Recentemente agora, igual eu estava na fazenda de cacau, então eu tive que fazer uns trampos de marcenaria, reconstruir uma mesa, reformei uns lampiões de enfeite lá, aprender a achar nascentes, né? Andar no meio do mato, que, cara, andar no meio do mato, na floresta, na Mata Atlântica, não é andar num cerradinho qualquer, igual eu andava de moto e fazia trilha. Não, é uma mata densa, úmida, quente, com carrapato, com cobra.
aranha em tudo quanto é lugar, você sabe qual que é a aranha que é venenosa, qual que é a aranha que você não pode chegar perto, entendeu? Aprendi sobre clonagem não de cartão, né, gente, mas de cacau, tipo assim, os caras explicando como que clona uma muda de cacau para plantar, para fazer. Então, cara, é muito aprendizado. Assim, muito skill, muita perícia que você vai pegando, assim. Tem muita coisa também de moto, né, assim. Você aprende a mexer mais em partes que você não tinha. Ficava pro mecânico mexer. Ia lá trocar o óleo, ele fazia para você. Não, agora é você que faz. É você que tira a corrente, é você lubrifica. E uma coisa, um aprendizado também, assim, cara, maresia corrói tudo. Então, você tem que aprender a mexer no seu telefone, você tem que mexer na parte elétrica da moto. Você vai aprendendo várias skills, várias perícias ali, várias habilidades. É muito grande, assim. Também outra inútil, mas eu acho legal. Você aprender a usar menos a lanterna e acostumar seu olho com a escuridão. Tem vários lugares, principalmente no camping, que você precisa atravessar, tipo, para ir no banheiro, para ir em algum lugar que você começa a não depender mais da lanterna, você não a luz o céu é muito claro para cá, assim, por conta da poluição menor, né? A visibilidade fica melhor à noite. Então, você começa a perceber que você não precisa tanto de lanterna para andar de um lugar para o outro. Assim. Às vezes, ela até atrapalha você, né? Se você tem uma percepção... Eu tive essa percepção. Agora, a sua... Sim, não. E esse que você falou por último aí, você falou aí inútil, talvez não fosse nem essa palavra que você queria usar. Porque, para mim, foi uma das coisas mais úteis que você colocou aí. É muita coisa que a gente aprende. E, obviamente, muitas coisas você pode até não praticar, não fazer depois tão bem feito, porque você não vai praticar. Você aprendeu naquele momento, você adquiriu uma informação ou um conhecimento sobre aquele a fazer. Vai ficar ali, né? E quando você for fazer de novo, você já tem aquela memória do aprendizado e você vai já partir de um ponto mais avançado. Mas, obviamente, por exemplo, uma mecânica, eu, por exemplo, morro de preguiça de ajustar a corrente. Eu sei, mas eu demoro pra caramba, porque é chato, eu demoro, porque não é uma coisa que eu faço com constância, e isso tira a prática de me deixar ágil nisso, porque eu sempre tenho muita ajuda dos homens, que são bem cavalheiros comigo, agradeço imensamente, ainda tem muitos cavalheiros no mundo, então eu não tenho a necessidade de fazer isso constantemente, mas se precisar, eu gosto e estou sempre pondo a mão na graxa ali de aprender, porque eu acho que isso é uma coisa essencial, é você aprender pelo menos a conversar lá com o seu veículo, porque ele, cara, vai ser um ser vivo com você, faz parte de você. Então, na verdade, até puxando isso, para mim o meu maior aprendizado é esse, é de você ter uma possibilidade, não sei se é essa a palavra, de percepção de outras pessoas, das coisas e de si mesmo. Por isso que eu falo que, para mim, viver assim, o meu objetivo é muito mais ambicioso do que de muita gente. Conquistar uma casa X, um carro tal, porque o meu objetivo é a iluminação. Eu quero ser uma pessoa assim, com um autoconhecimento, de uma paz interior muito grande. Obviamente eu estou longe disso, mas eu já estou a alguns passos a mais do que quando eu não tinha essa vontade ou essa percepção. E a percepção, ela traz para a gente essa visão, tanto a nível físico, como você falou, ou não. Porque essa percepção faz com que você chegue num lugar, como eu falei um pouco sobre isso antes, e tenha
aquela noção, aqui é um ambiente esquisito, aquela pessoa é meio assim e tal. Então você tem uma visão mais, assim, tipo Thundercats, além do alcance, para você, sabe, poder desenvolver alguma coisa naquela região ou com aquelas pessoas, e aí consigo mesmo. E a nível físico, isso que você falou é uma grande experiência, porque eu sempre falo, você usar os seus sentidos a nível físico, biológico, bioquímico, você ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, faz com que você realize coisas de sobrevivência na vida, na estrada e tal, que te dá um super poder. Por exemplo, como você falou da visão, se a gente aguça a nossa visão, se a gente não fica proporcionando esses confortos físicos para a gente tem que usar o que a gente tem. Então, é o nosso olho, é a nossa capacidade de enxergar, de ouvir o melhor possível. Às vezes você está acampado ali no mato, sozinho, um camping selvagem, e aí tem passos. É passo de quê? É cachorro, é bicho silvestre, selvagem, é gente. Como que eu vou Sempre vai ser um reagir sapo, ou né? agir? Não, eu já tive um camping que eu fiz, eu estava no meio de uma floresta sozinha, sem fogo, né? Aí eu entrei para a barraca cedo e tinha um bichão andando por ali. Eu sempre fui muito curiosa, mas desse eu não quis saber o que que era, bicho. Fiquei quietinha na barraca, porque podia ser, sei lá, e eu tava fora do Brasil, então podia ser o urso, podia ser outras coisas e tal, então fiquei na minha, sabe? Mas, assim, você ter essas percepções dos seus próprios sentidos, eu acho que é a maior habilidade, experiência que a gente pode desenvolver. E uma que eu sempre falo, que me questionam bastante, por exemplo, sobre a minha alimentação nada comum ou saudável até, porque eu adquiri isso, lógico, ao longo desse tempo, vivendo na estrada, da forma que dá, mas também de várias partes, etapas e tempos da minha vida que eu vivi em mosteiros, em práticas espirituais, que eu aprendi a jejuar por muito tempo. E aí um dia eu conheci um cara do exército que ele falou a mesma coisa, que comprovou a minha teoria, que para mim é experiência própria, mas ou seja, se é uma coisa que tem uma base para mais pessoas, já sai da teoria, né? Não fica só para mim. Ele falou que no exército a gente pensa que eles comem aquele montão, aquele monte de homem tem que comer bastante, né? E tal. Ele disse que na verdade eles têm um treinamento para comer o mínimo possível, porque se você passa por uma situação que precise deles entrarem em atividade, eles precisam de estar mentalmente, emocionalmente, fisicamente preparados para saberem lidar com o mínimo possível. Então você não comer muito já é uma habilidade que você pode ter de ter que enfrentar momentos, né, e situações. Então, para mim, essas são as que eu mais aprendi. Mas eu aprendi de tudo. Lá no Thiago, no Carcará, que eu trabalhei lá, eu aprendi a prensar hambúrguer, a fazer um monte de coisas, assim, do restaurante dele, né? Coisa que eu nunca imaginei que eu fosse aprender. Nossa, eu fiz muita coisa e isso desenvolve também a nossa capacidade de ser quem a gente é, com simplicidade, e saber que não há indignidade em nenhum trabalho. Porque, por exemplo, eu sei fazer faxina porque eu já cuidei, eu já tive casa. Eu gosto, inclusive, quando eu tenho casa, eu sou até muito chata porque eu gosto das coisas para mim, na minha casa, coisas agradáveis, né? Limpo e tal, organizada. Então, eu sei fazer uma limpeza, uma faxina. Eu não aprendi isso na estrada, eu aprendi isso na vida. Mas eu usei esse aprendizado porque sim, eu já fiz faxina, né, na casa de uma pessoa, até mesmo em roça, a gente lava o banheiro e tudo. E o que essa atividade te dá, às vezes você não sabendo que produto você vai usar, como que você vai lavar, você já aprende a coisa mesmo ali, mas você aprende também justamente a ter
essa postura, que é a humildade, é a dignidade e cara, eu tô fazendo uma coisa normal. Simplesmente ser quem você é, cara. Você não se preocupa em ter vergonha de como você tá, quem você é, as coisas que você faz, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Isso traz bagagem mental e emocional. É igual você falou, né? Assim, tipo, higiene básica de uma casa é uma troca de serviço muito valorosa na estrada. Eu acho que não é um hábito, está sendo maior agora no Brasil, mas igual a gente na estrada percebe muito voluntariado de estrangeiro, principalmente argentino, né? O argentino, ele vive muito isso. E você tá, igual aqui, tô em Itacaré, um paraíso, uma cidade fantástica, uma vibe muito boa, e para trocar, em troca de que 2, 3 horas de serviço ali, que seria varrer um quintal, limpar um quarto, que é o que? Um negócio que você faz na sua casa, entendeu? Então, pô, igual eu trabalhava em banco, né? Assim, nossa, deixei de ter um serviço bancário para lavar banheiro. Cara, tem gente que vai para gringa, que vai para fora viver assim, e vive melhor que muita gente que eu conheço, entendeu? Como até uma pessoa que eu conheci, né, que é parente meu, falou assim: ou você conta a sua história, ou você conta a história de outras pessoas. Né? E como que você vai contar a sua história? Com dinheiro do bolso? Não. É caindo na estrada, é pegando serviço, igual você falou, prensando hambúrguer. É igual eu descobrindo como fazer leite de coco, é como fazer chá de casca de abacaxi, saca? Nossa, cara, é muito aprendizado. É muita coisa que você descobre, assim, que fala assim, nossa. Igual, eu não sabia fazer cuscuz, eu fui aprender semana passada a fazer cuscuz. E igual você falou assim, às vezes eu fico, igual hoje eu tô com o café da manhã, e até agora não deu fome, porque você acostuma seu organismo a ficar, eu passei o dia todo na praia, praia de tombo ainda, praia de surfista, que era aquelas ondas altas, tomando caldo, sentado ali na beira da praia o dia todo e zero, assim, seu corpo ele vai condicionando, vai acostumando, né? E assim, você não passa necessidade. Até um comentário que eu queria exaltar, né? Assim, né? Quando eu estava saindo de viagem, eu parei no primeiro pedágio, a moça do pedágio olhou minha bagagem na moto e falou assim: você está indo viver uma aventura, né? Eu falei assim, sim. Aí ela falou assim, parabéns, boa sorte. As pessoas te olham e sabem que você não é um turista normal. Eles te olham e sabem que você não é um mochileiro normal. E você está ali vivendo uma história, você está vivendo uma aventura. Te ajudam, a pechincha te entende que você está na estrada, entendeu? E te doa também, entendeu? Assim, várias e várias vezes eu cheguei num lugar e a pessoa, pô, velho, você tá na estrada de moto, tudo sujo de poeira, olhou a bagagem e falou assim, não, mano, come aí, saca? É por conta. Vários amigos que eu conheci, né? Tipo assim, amigos que eu encontrei na estrada, né? Me chamou para passar o dia e falou assim, mano, eu não vou te cobrar, velho. Você tá na estrada, velho. Esse aqui foi uma honra te encontrar desse jeito. E é muito legal assim, essas trocas, né, de trabalho, de história, né? Até o Gustavo aí, o Gustavo foi uma pessoa muito importante assim, na minha vida profissional. Até falo isso no meu canal lá no YouTube. E eu encontrei ele numa cidade muito simbólica, que era Porto Seguro, né? E ele me recepcionou com a família, né, dele lá num dia de turista dele, abriu um tempo da viagem dele para me receber, cara. E é um aprendizado, a troca, a história que a gente vai vivendo. Sim, é massa, né? Isso também sempre me lembra um assunto que eu toco bastante, porque as pessoas que fazem grandes viagens, fazem expedições e tudo, elas vão e voltam para casa.
elas têm um planejamento, elas têm ou um custo, né, maior, que quando você faz uma viagem, você realmente precisa ter um planejamento de tempo, de custo, etc., né? Porque você não vai viver e ir conquistando as coisas ao longo da estrada. Não, você está aqui, você tem que ter alguma coisa para ir e voltar e continuar. Então, concordo plenamente num bom planejamento, etc. Ou então, hoje em dia, né, os patrocínios, as parcerias, etc. Massa também. Mas por que eu sempre falo que isso não é para mim? Porque é o que você falou. A gente precisa de pouco. E quando você precisa de alguma coisa, você sempre é suprido de forma tão espontânea, natural e verdadeira que empresas, pequenas empresas que eu falo assim, porque por trás das empresas, se você consegue conectar com a pessoa atrás da empresa, rola que aquela pessoa também tem uma história ou gostaria de ter uma história e por isso ela quer participar da sua de alguma forma. E aí ela te dá coisas, troca, e o que você falou é muito importante, é uma troca. Não é que a gente ganha tudo. E é muito tênue essa linha dessas trocas, né, pela pessoa que é interesseira. A gente percebe que existe uma diferença muito nisso. Então você é suprido naquilo que você necessita de forma tão generosa que muitas pessoas não acreditam que existam isso mais no mundo, né? Que exista isso ainda com as pessoas. E existe, porque antes de eu voltar para a estrada de novo, agora estava morando recentemente até em Belo Horizonte mesmo, e eu estava trabalhando de terapeuta num espaço, e eu fazia trabalho com massoterapia, e aí uma outra terapeuta trabalhando com reiki. E a gente fez uma troca entre a gente. Eu fazia massagem nela e ela fazia reiki em mim. Eu também faço reiki, só que eu também quero receber o tratamento, é uma sessão de outra pessoa, eu também mereço. Então a gente fez essa troca. Aí um dia ela foi me indicar para um cliente dela e perguntou alguns detalhes, inclusive o preço da minha sessão. E eu falei, o meu preço era muito mais alto do que o preço da sessão dela. E ela ficou super sem graça, porque ela achou que ela estava me devendo em relação aos preços das trocas que a gente tinha feito. Eu falei, cara, nada a ver, porque quando a gente faz uma troca, a gente não faz uma troca em relação de preços, a gente faz em relação de valor. Aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa, é igual de valor para mim, de valor para você. Às vezes uma coisa, igual eu já ganhei um intercomunicador, por exemplo, do capacete. Aquilo para mim é caro, mas para o cara que comprou, às vezes não é. E o que eu pude oferecer em troca para ele, às vezes, e eu sei, esse cara até hoje fala comigo, um querido ele falou que o que eu ensinei para ele em relação a questões profissionais e de vida que ele estava lidando naquele momento, foi uma coisa que como se eu tivesse pago aquilo dali, sabe? E eu aprendi isso ao longo da estrada. E isso é muito legal também, sabe? Muito importante. Eu vou só dar uma falada com o povo aqui, porque as mensagens eu não consigo às vezes ler todas, mas nós estamos aqui atentos e agradecidos com a presença de todos vocês. Tem uma aqui também, que eu acho que ele participou da outra live, eu acho que ele também é nômade, que ele falou que também ainda não se acostumou com algumas despedidas ainda. O pessoal aí concordando também com o equilíbrio mental, né, e tudo que a gente está falando. É realmente muito importante. Tem uma pergunta aqui sobre o dia a dia e na alimentação. Então, falando sobre essa alimentação, eu vou falar de mim, né, que é o seguinte. Eu sou vegetariana e às vezes as pessoas acham que é muito mais difícil. Eu acho que para vegano talvez seria, mas para vegetariana eu falo que eu sou vegetariana das antigas e não da atualidade. Por quê? A atualidade hoje em dia existem comidas vegetarianas, restaurantes vegetarianos,
Não, para mim um vegetariano não é ter uma comida específica. É eu chegar num lugar, devido ao meu propósito de ter escolhido ser vegetariana, eu só tenho ou uma coxinha de frango ou um pastel de presunto para comer, como já aconteceu. E àquela hora eu precisava comer. E aí eu peguei o pastel, que eu achei mais fácil de tirar o recheio, dei para um cachorrinho e comi só a massa. E ainda assim, comi alguns pedacinhos de presunto e tal, e tá tudo bem, sabe? Porque eu aprendi o vegetarianismo numa época em que eu vivi um tempo com os indianos, de uma cultura hindu, onde eu me desenvolvi num yoga e tal, e tem um propósito muito maior do que só a alimentação. Então, eu tenho o meu, né, como eu falei, meu propósito. E aí, às vezes, as pessoas pensam que por isso mesmo, yoga, vegetariana e tal, eu sou natureba. Gente, eu não sou. Eu fumo meu cigarrinho, eu adoro uma Coca-Cola, que pra mim, Coca-Cola não limpa tudo, até vaso sanitário, pô, pra mim limpa tudo aqui dentro, é uma maravilha para descer comida. Então, assim, não tem problema com a alimentação. Eu, por exemplo, de novo, vou pegar no mesmo assunto. Maior aprendizado é o autoconhecimento. Então, eu sei como que é o meu metabolismo, o que eu preciso no meu organismo. Eu sou uma pessoa de metabolismo rápido, que em determinados momentos da minha vida eu sei que eu preciso de ingerir muitos alimentos calóricos, ou seja, eu consumo muito doce, para que eu tenha essa energia devido ao meu biotipo e todo o meu funcionamento bioquímico. Então eu tenho este autoconhecimento e aí com isso eu sei como que eu preciso me alimentar. Obviamente eu gostaria de me alimentar melhor? Sim, o que seria melhor para mim? Mais frutas, sabe? Mais talvez um pouco mais de alimento salgado, porque eu como muito doce mesmo, mas não por questão estética, mas é porque às vezes eu sinto a falta, mas eu já tenho a preguiça de fazer, de preparar alguma comida. Até porque eu não sei fazer comida, então eu morro de preguiça. E aí eu deixo de comer às vezes por causa dessa preguiça. Então é só nesse sentido. Mas eu sou uma pessoa que, se eu tiver numa rotina, por exemplo, agora, eu já estou, sei lá, há uma semana aqui e vou ficar por um mês pelo menos por causa do lance da minha moto. Então eu posso ter uma certa rotina. Minha rotina é acordar, naturalmente eu não sinto fome, aí eu bebo uma água, às vezes a água acorda meu organismo, já dá uma limpeza, eu vou fazer uma atividade física para mim, que é um alongamento, é uma yoga e tal. Quando meu organismo está preparado para comer, já é hora do almoço, ou mais da hora do almoço, e aí eu vou tomar um café. E café de mineiro é diferente, né, cara? Você vê. Fiz um Quando a ontem. gente fala café, às vezes, cara, às vezes o povo. Não, e não só café, porque às vezes também, em muitos lugares, as pessoas, nossa, mas você toma café? Aí a pessoa te dá aquele cafezinho mesmo. Eu falei, não, é café de mineiro. Café de mineiro é café com leite, com queijo, com bolo, com pão, com massa, com isso, com aquilo, com um monte de... A mesa do café mineiro, né, é uma refeição. Então eu gosto desse café. Aí esse café, cara, é meu almoço. E eu só vou precisar de comer de novo lá para trás, né? Então, a minha alimentação é essa. E aí eu vou deixar uma frase que eu criei, né? Que para mim é verdade, justamente por esse meu processo de vida, que é, né, energético, mental, emocional, espiritual, o que seja. A mente da gente tem muito poder. E muitas pessoas que são muito preocupadas, às vezes, com uma higiene, com uma limpeza, com uma alimentação extrema devido à saúde, você pode ver que elas ficam mais fragilizadas, mais doentes, ou às vezes faz muita dieta e não consegue aquele corpo X e tal, porque é muito mais um problema não, uma questão mental e emocional do que física. E
Então a frase que eu digo é: o nosso corpo, ele se alimenta daquilo que a nossa mente ingere. Então você deixou sua mente captar aquilo dali, você já começa a processar, e a química do seu corpo, e isso, gente, isso é química e física mesmo na matéria, não estou falando nada nem de quântica, não. É na matéria mesmo, de fórmulas químicas, compostos químicos, de física mesmo, ali, de números matemáticos. Você começa a processar aquilo dali em toda a sua bioquímica, neurônios, todos os links aqui da nossa máquina humana, seu organismo, suas moléculas, suas células começam a filtrar aquilo dali, a moldar aquilo dali para você. Então, isso para mim, além de ser comprovado por uma ciência realmente, não ciência mística, deu muito certo para mim. Eu comprovei isso várias vezes. Inclusive, um assunto que você começou a falar no início, eu vou falar agora, que vai ser parte do meu segundo livro, que eu já tenho um livro, vou até deixar aqui para vocês depois, que conta a história, né, da estrada. E o meu segundo livro vai ser mais profundo no sentido de contar essa vida mesmo na estrada. Eu já estava há algum tempo parada na cidade, morando lá na capital, e comecei a adoecer. Eu sempre fui muito saudável, apesar de não ter um comportamento saudável, como eu falei para vocês, né, de alimentação, etc. Pelo menos culturalmente, não. E aí, eu tive um problema de tireoide, eu nunca tive doença nenhuma, gravíssimo, a nível avançadíssimo, tanto que deu um nódulo gigante no meu pescoço. Isso até pouco tempo eu não falava com ninguém. Hoje eu já comecei a falar porque eu já estou tendo as comprovações. Eu não tenho mais nenhum problema de tireoide, exames comprovam, e médicos dizem que tireoide é incurável, tem que tomar remédio para o resto da vida, e o nódulo ele já não é mais visível e diminuiu, mas não só significativamente, mas muito de tamanho. E eu acredito que ele vai sumir. Tudo isso com o quê? Com um processo de vida na estrada. E aí envolve várias questões dos estudos que eu faço, né? A representatividade de onde está a tireoide, o que ela simboliza emocionalmente, etc. e tal. Então eu fui trabalhando isso e eu fui me curando. Então esse é um processo realmente muito intenso e de busca de muito conhecimento e estudo, e eu vou trazer, né, isso como uma história, né, de vida que espero que possa ajudar várias pessoas a nível terapêutico e real aí. Eu tive algumas curas também, assim, para quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho um problema de respiração muito forte. Eu não sei se é por conta da questão da umidade, do litoral, da praia, mas isso me ajudou bastante, né? Assim, eu sinto bem menos congestionado do que eu estaria ali na cidade, né? No asfalto, ali na cidade de pedra. E igual você estava falando também sobre a questão de alimentação, aqui a riqueza de fruta é muito grande. Assim, você passa num lugar que tem goiaba, tem manga, tem coco pra caramba, tem jambo, tem, nossa, acerola, sabe assim, em vários lugares assim, você chega numa pracinha, você vai lá e faz uma feirinha praticamente, sabe? Então, se você não quiser comer, tipo, comprar, tem fácil fruta. E em relação à questão de comida, né, além de você conseguir fazer na estrada, que economiza muito, tem muito lugar que nativo come que é barato. Assim, você acha PF de 20, você acha PF de 15 reais. Assim, é óbvio, assim, tem um dia que você vai querer ir num lugar bonito e chique para comer uma comida muito boa. Porque isso é vontade de todo mundo, né? E igual você sempre pontuou, né? Assim, e a Lídia até falou assim, você mostra a realidade da estrada. E viver na estrada, viver de mochileiro, viver de jeito, não é uma vida de gratiluz, não é tudo perfeição, é uma realidade. E
assim, eu já não sou vegetariano, sou uma pessoa que depende muito de proteína, de carne e tal, mas a questão da carne não está fazendo falta, até porque assim, a riqueza de peixe, de camarão, é muito grande aqui e muito barato. Assim. Por exemplo, lá em Uberlândia era, sei lá, R$ 98 um quilo de camarão. Aqui é 10, aqui é um quilo de camarão é muita coisa, sabe? Se você quiser comer só camarão, você vai comer só camarão. Se você quiser, você chega assim, tá passando o barquinho do pescador, você chega lá, negocia com ele. Às vezes ele nem te cobra, ele te dá 2, 3 peixes ali para você fazer, saca? Sim. Lá em Boipeba, né, essa questão de troca, eu cheguei em Moreré, nas piscinas naturais, e fui tomar uma cervejinha lá no barco, e o pessoal chegou e falou assim, você veio com quem? Eu falei assim, eu vim nadando. Como assim? Como é que você vai voltar? Eu nadando. Aí o cara que cobrava R$ 200 num passeio de lancha, ficou tão impressionado com o rolê que eu estava fazendo que ele falou, não, vou te levar de volta. Ele não só me levou de volta, como ele me levou para almoçar com a família dele. Comi caranguejo, comi agulhinha, que é peixe, sabe assim? Aí eu falando Pois é. com ele, eu falava, preto, vamos rachar esse trem. Ele, não. Falei, então lá em Boipeba eu vou te pagar um rango. Você não vai me pagar porra nenhuma, não. Eu falava, gente, se você for pagar alguma coisa, paga pra minha família. Eu falei assim, então tá, eu vou te levar lá em Uberlândia. Eu falei assim, não vou não, lá não tem praia, lá não tem mar, o que eu vou fazer lá? Eu falei, vou, porque você vai ficar lá na minha casa. Ele, não, você volta aqui e fica na minha casa, mas eu não vou lá na sua, não. Não gosto de terra, eu gosto do mar. Aí, sabe, você vai fazendo muito contato com a galera da cidade, né, os E nativos. ó, isso que você falou acontece naturalmente, foi o que eu falei. Faz parte da vida da gente. Não é um interesse interesseiro de, nossa, eu vou fazer isso para ganhar aquilo. Porque quando você pensa assim, puf, as possibilidades já desaparecem da sua frente. Inclusive, tem alguém falando aqui sobre toda essa experiência que ele também tem, vou já falar, mas eu vou cumprimentar algumas pessoas aqui, Cabral, lá de São Luís, Maranhão, tem uma galera que eu ainda não tô vendo, gente. E ó, o Diogo, do Destino X, ele também tem um livro, que eu acabei de ler por sinal, viu, Diogo? Ficou massa demais, super recomendo, que é o Manual do Motoqueiro Pobre. Também recomendo para todo mundo que está querendo fazer uma viagem ou encarar viver na estrada, arrecadar informações, como a gente está expondo aqui, ler o livro do cara. Porque ele fala tudo isso de uma forma muito bem explicada no livro Legal. dele. E você lê em um dia, é muito gostoso de ler, porque tem umas ilustrações e tal, um jeito descontraído de passar as informações, gostei muito. E ele falou por aqui exatamente isso. Você não passa fome. Fome você não passa. Você vai numa barraca de fruta, sempre tem fruta estragada que eles não podem. Não é estragada, é de uma forma que não está apresentável para vender. Tem fruta caindo aos montes pelo meio da rua, das estradas e tudo. Tem normalmente lugar, família, restaurante na estrada simples. Você sempre consegue alguma coisa para beber, para comer. Cara, tipo, você não fica na mão. Você só tem que saber, como eu falei, tá com esse emocional preparado para você encarar isso e saber que você tem essa capacidade. E uma das maiores capacidades para você conseguir isso é a capacidade de conversar, sabe? De conversar numa boa, na sinceridade. E você consegue realmente muita coisa em troca. Porque você não vai se fixar ali. Você não vai ficar dependendo daquela pessoa te manter o resto da vida. Ou tem muita gente que chega só para encher o saco assim no perfil dos outros, para criticar, e fica falando, assim, é muito fácil tal, ficar viajando às custas dos outros. Por exemplo, tem gente que fala isso. Eu não estou viajando às custas dos outros, porque minha gasolina, quem paga sou eu, né?
como que você faz para viver? Então você não tem os apoios, o pessoal doam várias coisas, dão apoio mecânico. Fazia mais de 2 anos que eu não fazia uma rifa, eu estou fazendo uma rifa agora, que eu estou precisando de adquirir minha passagem, né, que é uma passagem cara, porque eu tenho que embarcar a moto, não tenho outra opção. E aí, essas pessoas, por exemplo, fui recebida aqui na casa, eu não gosto. Eu estou na casa aqui de uma pessoa, de uma moça, de um membro do motoclube, que me recebeu com muito carinho. Ela está disposta a me receber, mas ela sabia que ia ser por todo esse prazo de 1 mês. Eu não gosto, porque eu me sinto incomodada de estar dentro da rotina da vida de uma pessoa. Mas também eu sei que eu vou embora, né? Então eu estou aqui, limpo o meu quarto, né? Compro uma coisa e tal, do que eu posso. É você fazer aquilo de verdade, né? E as coisas sempre vão acontecer. Você sempre tem condições de conseguir, obter também, de prestar aquele mínimo que você pode. E você não está, como eu disse, preso naquela condição para o resto da vida. E ao mesmo tempo você também, como o Diogo disse aqui, você não tem uma profissão. Você tem uma troca de um momento de necessidade que você vai passar por ali. Não, você falando aí é muito legal, né? Assim, eu tenho 2 experiências assim fodas. A primeira é de que eu passei, eu acho que foi a cidade que eu passei o maior tempo, que foi em Costa Dourada. Eu fiquei na casa de um parente, que era minha prima, né? Assim, a minha prima, ela é casada, tem o filho dela, eles têm um ranchinho na beira da praia lá, bonito pra caramba, Costa Dourada, perto de Itaúnas. Aí ela me convidou para ir para lá, até fiz um desvio muito grande, porque eu estava em Arraial e eu desci até o extremo sul da Bahia para passar o Natal com eles. Mas se você entende que você não está ali de convidado, você está ali de passagem, fiz questão de falar assim, o que precisa de ajudar, se precisa de grana para comida, porque às vezes, dependendo do lugar que você está, a comida é cara, né? Assim, a despesa. Comprei, fortaleci na cervejinha que a gente tomava, entendeu? Eu não estou ali como um convidado de honra que eles vão cozinhar para mim, não. Ou o que precisa, o que precisa ajudar, ia buscar coisas, entendeu? E da mesma forma também eu tive, né, vou falar que foi até tentador a proposta, mas em Canavieiras eu cheguei num hostel para passar 2 dias até diminuir uma chuva que estava aqui para o Nordeste. E cheguei lá, era muito, tipo, vou colocar o termo arcaico, sabe? Assim, a mulher fazendo check-in num papel. Eu falei, não, vamos digitalizar isso daqui. Queria um Google Forms para ela, um negócio bem simples mesmo. Ajudei ela em algumas coisas que eu tinha habilidade do meu antigo serviço, que ela fez até uma proposta. Ela falou assim, olha, eu estou indo para a Alemanha, eu preciso lá ficar um tempo e eu gostaria de saber se você quer assumir o hostel como gerente, porque você tem a pegada, você tem um feeling, você sabe resolver algumas coisas que eu não sei resolver. Aí eu falei assim, pô, é tentador, mas a estrada ainda me chama para... Não vou conseguir ficar tanto tempo parado no lugar, apesar de ser praia. Eu preciso seguir um pouco mais. E é isso, assim, não é tipo assim, eu tô ganhando as coisas. Eu tô doando e a troca é essa, receber. Recebi várias propostas de trabalho já para cá. Mas ainda não é o momento de, pô, vou parar a moto aqui e ficar, entendeu? Preciso subir mais, quero viver Pois mais, é. quero E olha conhecer mais só, coisas. você está tendo muito mais oportunidade de uma vida nova, com trabalho, na beira da praia e tudo mais, se você tivesse parado na cidade grande, ali desesperado, nossa, e agora perdi meu emprego e tal, e sai deixando o currículo e aquela noia toda, porque você está envolto daquela necessidade, porque você tem as necessidades quando você está fixo em algum lugar. Hoje eu estava conversando com minha apoiadora aqui, por exemplo,
ela paga aluguel, água, luz, aí tem, né, internet, alimentação, transporte e tal. Tudo isso que a gente paga quando a gente mora fixo num lugar. Quando a gente não mora fixo em algum lugar, a gente tem ainda, né, a internet do nosso celular, tem gasolina, tem alimentação e tudo, mas as necessidades de cumprir um compromisso, né, com alguma coisa que a gente tenha na cidade grande, para você morar, para você ter que pagar aquilo que é de outra pessoa, né, uma coisa, um comércio, enfim, você não consegue ir além daquilo, você fica na roda, porque você tem medo, por exemplo, de sair do emprego seguro que você está, mas às vezes não está te sustentando, para você tentar um negócio que você curte, porque ela aqui tem, tipo, eu estou aqui dentro de um salão, tem um salão que ela tem em casa, que ela gosta, ela tem um dom, e ela faz paralelo com o trabalho dela, mas ela ainda tem um pouco de medo de investir só nisso e tal. Quando a gente está na estrada, a gente não adianta ter medo. Você tá, você tem que ir, e aí parece que justamente por você estar livre disso, as oportunidades elas aparecem, não é que aparecem mais, você enxerga mais porque você tem que aproveitar elas, né? Você tem que pegar e fazer. Então você tem oportunidade de tudo. Também já tive a oportunidade de ficar em lugares maravilhosos, como gerente, como isso. Inclusive, eu fiz uma dessas uma vez. Por exemplo, uma só para dar um exemplo de que eu não fiquei, foi num camping maravilhoso, que foi uma das primeiras, foi a primeira vez assim, ao longo da minha estrada, que eu fiquei em camping. Eu sempre fazia só camping selvagem ou em lugar que não era camping. Mas eu parei nesse lugar porque eu queria escrever o meu livro, foi esse livro que eu deixei fixado aí o comentário, e eu precisava de um tempo, porque na estrada eu não conseguia parar, sentir, ter aquele processo todo de parar de acrescentar mais histórias na minha vida para escrever uma história que já tinha acontecido, né? Então eu precisava de um tempo. E foi massa, e tinha coisas que eu poderia fazer muito mais nesse lugar e ficar lá trabalhando, enfim. Então, eu não consegui, porque não era a hora de eu parar. Então, eu fiquei lá uns 3 meses, mais ou menos. Mas já sabendo que não era ali, não era a hora. E teve uma vez que eu cheguei num lugar de mochileira ainda na época, com R$ 20 no bolso, e senti que ali poderia ser um lugar. Tanto que eu morei alguns anos nesse lugar. Desses R$ 20, eu passei lá um tempo, fiz vários trabalhos, aí eu movimentei tudo, levei castramóvel, fiz isso, participei daquela sociedade, associações, não sei o quê. Saí de lá, eu tinha uma lanchonete, vendia lanchonete, abri uma loja e tudo mais. Eu, assim, fiquei rica lá. Eu conto muito essa história que está até no livro também. Então, as coisas acontecem. As coisas acontecem. E isso é o incrível da estrada. Não é pela estrada, é pela condição que ela te proporciona você estar ali livre para viver, para enxergar o que tenha vindo à frente. E quando você está na roda, você não vê à frente, você vê mais do mesmo e aí fica sempre preocupado em avançar naquilo dali, porque um passo que você der para fora, você pode perder o seu conforto, pode perder o seu emprego, pode não ter dinheiro para pagar aluguel. Então eu sempre falo, escolha o perrengue que você quer viver para que você se sinta satisfeito na resolução desses perrengues. E isso eu aprendi intuitivamente, vivendo isso, né, já há muitos anos, mas essa frase eu tirei de um livro que eu li há pouco tempo, que é A Sutil Arte de Ligar Foda-se, alguma coisa do tipo, né? Que ele fala exatamente sobre isso. Escolha os problemas que você quer ter na vida, porque problemas a gente sempre vai ter. Então eu falava que são os perrengues. Escolha os perrengues que você quer ter, porque perrengue sempre você vai ter. Mas que você se sinta realizado em resolver aquele perrengue e esteja na sua essência, estar feliz de, né, de viver aquilo dali. Porque tem problemas que você vai resolver que
putz, que bosta, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Então, enfim, é mais ou menos isso aí. Eu tenho várias vezes, assim, quando eu relaciono com as pessoas, né, que não nativos ou que vivem a nossa vida, mas está viajando, está turistando ali, e eles têm a mania de perguntar assim se qual o maior aprendizado, tipo assim, qual que é o maior conhecimento que eu tive, tipo assim, o maior aprendizado é conhecer pessoas, né? Mas às vezes eu até falo assim, cara, às vezes não tem nenhum aprendizado, é só loucura mesmo e é isso, sabe? Você não vai tirar qual copo caiu no chão, eu vou tirar um aprendizado daquilo. Não, passei um perrengue e aprendi que eu vou resolver isso quando acontecer de novo de uma forma mais rápida. Tipo, não teve uma iluminação divina que, sabe? Não, cara, é tipo assim, às vezes é só loucura louca mesmo, igual o pessoal Sim, fala, e é divertido, faz sabe? Assim, parte. É isso, cara. Tudo isso que a gente está falando, para não ficar muito sério, vejam aqui, é Destino X, BR. Ele tem um perfil, tem esse livro que eu estou falando, tem muitas experiências, ele já está dando muitas dicas aí também. Acho que é válido para quem quer pegar essas experiências também, acompanhar ele. É como você falou, é sério no sentido de você trazer aquilo que você quer, de você realmente buscar e ter esses aprendizados para que você adquira essas capacidades de você passar pelos momentos, pelas situações. Mas ao mesmo tempo, gente, a vida, ela é um jogo, ela é uma brincadeira, não dá para levar a sério. Cara, você vai morrer nessa que você tá. Então, numa boa, às vezes quando eu falo assim, eu tenho, confesso que ainda tenho um pouco de receio de achar que eu tô jogando as pessoas assim, tipo, larga tudo e vamos viver. Não, não é assim como eu falei. É viver com mais leveza. Você tem esse objetivo de ter a sua empresa, de X, casa própria e tal. Eu acho massa. Mas faça isso com leveza, sabe? Porque os meios não justificam o fim. Você vai passar o meio da sua vida, que é a maior parte, fazendo uma coisa que você não está curtindo, que você está sofrendo, que você está morrendo, que você está adoecendo, para talvez não chegar ao fim que você quer conquistar. Entende? Então, assim, é só pensar um pouquinho nisso e não largar tudo que você deseja. Às vezes você reavaliando, você quer mudar de ideia e não desistir. Eu falo que isso já é um peso a menos. Você não precisa de desistir. Você pode mudar de ideia e aliviar o processo, sabe? Pô, a vida é um jogo, cara. E a gente tem que se divertir sim. o ano passado, eu não lembro com quem eu tive esse papo, essa conversa, e ele fez eu ter uma chave muito foda, assim, tipo assim, ó, sabe um tapa na cara, fudidão? E tipo assim, eu não me identificava realmente com essa, não me identifico com essa questão, assim, pô, comprou um apartamento lá na minha cidade, né, tinha uma instrutora, tem uma vida profissional, tem uma vida acadêmica, mas não me identifico. E eu estava num padrão de vida, né, que é o que a gente é acostumado a e condicionado a viver, de trabalhar até os 65, 70 anos de idade para aposentar e poder fazer isso que eu estou fazendo hoje. E essa pessoa virou para mim e falou assim, velho, você já parou para pensar que você vai aposentar para fazer isso na sua vida e você só vai ter 10 anos de vida para fazer isso, porque a expectativa de vida saudável para fazer e você às vezes vai fazer isso doente e você vai correr 30 anos, né? Tipo assim, 30 anos, eu até contava só para você ter ideia, 30 anos para me aposentar. Você vai viver 30 anos para ter esse objetivo que eu estou fazendo hoje, agora, né? E outra inspiração que eu tive é até engraçado, que é uma tirinha do Snoopy, né? Que é ele, mas o
o Charlie lá, o diálogo dele é assim, um dia nós vamos morrer. E ele fala assim, sim, em todos os outros nós vamos viver. Que aí eu falei assim, cara, como que eu quero viver isso, né? Eu quero viver isso da forma que eu estava vivendo, não estava legal. Eu quero viver isso de outra forma, que é a forma que eu estou vivendo hoje, que eu escolhi viver hoje, né? Assim. E é foda, porque assim, é novo, é sempre novo, não é a mesma coisa, não é bater um ponto, não é trabalhar 30 dias, um ano, para você conseguir tirar 15 dias de férias e fazer isso que eu estou fazendo. Digamos, você trabalhar e estar sempre de férias, porque você vai trabalhar. Como o pessoal, assim, para quem vive, para quem tem o costume maior de estar no litoral, na praia, né? Fala assim, você tira férias onde eu moro. Aí, eu estou vivendo onde as pessoas tiram férias e está morando. Assim, porque eu não estou morando. Pois é. Morar na estrada é viver em todos os lugares do mundo. Sim, teve uma vez que eu fiz um vídeo falando sobre a vida na estrada, a realidade da vida na estrada, porque foi acho que foi até a Globo, lá do Maranhão, nesse camping onde eu estava, eles iam fazer uma reportagem sobre as coisas da natureza local e tal do Maranhão, que tem tanta coisa, e estava sendo pouco focada, né? Só que aí ele chegou nesse camping e viu tanta gente morando na estrada que ele reverteu um pedaço da matéria para falar sobre isso, né? Eu até saí nessa matéria também. Aí depois eu fiz o meu vídeo sobre isso e contei, assim, de uma forma, entre aspas, um pouco irônica, mas só para as pessoas entenderem. Eu passei filmando, aí mostrei, olha, ali tem uma família, pai, a mãe, duas crianças, o pai está ali trabalhando, estava ali no camping, ali do lado de fora, trabalhando no computador. A mãe estava lá dentro do trailer fazendo o almoço. As crianças estavam no quintal de casa, ali soltas no camping, brincando. Mais na frente tinha um casal que estava com um problema em alguma coisa em cima, assim, do teto deles, do trailer. O cara estava lá em cima arrumando alguma coisa, enquanto a mulher estava embaixo também no horário de trabalho dela. Aí dei a volta, tinha um outro cara que andava de carro com a esposa e estavam lá, ele estava lá ajudando o outro, passando uma ferramenta e outra que ele tinha e tal, não sei o quê. Eu falei, ali os vizinhos fofocando, se ajudando, contando a experiência um pro outro. Aí eu fui dando a volta, assim, fui mostrando. Tá aqui tem um outro, acho que estava lavando roupa, e a gente tem as mesmas coisas da vida de todo mundo. Você faz as mesmas coisas, você toma banho, você lava sua roupa, você prepara comida, você come, você dorme, você faz as mesmas coisas, né? Só que de uma forma um pouco diferente nesse sentido, de não estar fixo. Então você não tem um horário para tal coisa. E aí quando eu fui entrando na minha cabana, porque nesse camping eu fiquei numa cabana, aí eu virei e falei assim, a única coisa, essa foi a parte irônica, né? É que a gente não tem final de semana e nem férias para curtir, para tirar na vida. E fechei a porta da minha cabana, assim. Tipo, a gente não tem férias, né, cara? Porque a gente vive todos os dias com essa possibilidade de aproveitar onde a gente está, né, num quintal diferente. Mas também não é só isso, só o tempo todo curtindo férias, porque justamente a gente também tem essas mesmas atividades, né, de se cuidar e cuidar das coisas da gente, e também tem esses momentos de perrengue, de aflição emocional, um momento que você não tá legal e tal. Como eu falei muitas vezes, cara, olha que coisa angustiante você acordar segunda-feira e falar, nossa, eu tenho que trabalhar de novo. E aí, como você falou, fica a semana inteira esperando o final de semana, o mês inteiro esperando ter férias. Aí quando você sai de férias, é aquela loucura. Não é para todo mundo querer largar tudo e viver de uma forma, como eu falei. Mas o que é bom para você?
Porque que se você se divertir, identifica, né? pois é, porque se divertir não significa você estar na balada enchendo a cara e com todos e todas o tempo. Não é, para mim, diversão é outra coisa. Eu estar de pernas, eu adoro ficar sentada de pernas pro alto. Eu fiz um post com várias fotos minhas, só com as pernas para cima, lendo um livro, pegando uma brisazinha gostosa, um arzinho gostoso, assim, com uma paisagem bonita. Isso para mim é uma puta diversão, sabe? Estar com pessoas que eu posso conversar assim, esses papos, igual eu estou conversando com você. Às vezes tomar uma cerveja em outra, porque eu não gosto de cerveja, mas eu gosto de uma outra bebida, mas não perder meu controle, assim, de estar lá no meio da balada. De vez em quando eu olho, pô, tem uma festa diferente, deixa eu lá ver qual é que é. Vou lá na bagunça e pá, cansei. É o meu jeito, né? Então, isso tudo você tem que ver o que, que é a diversão para você, né? Ontem eu tava deitado, eu tô no hostel hoje, né? Eu tava deitado no quarto e uma pessoa entrou no quarto falando assim, tá rolando um trio elétrico aqui de frente ao hostel, vambora, bora. Fui voltar Eu vi. pro hostel 6 horas da manhã, entendeu? Então, tipo, às vezes você não quer diversão e tem diversão, e às vezes você não quer diversão e não vai querer diversão. Vou até fazer um relato aqui do que aconteceu essa semana. Eu acho que meu pai e minha mãe tá aí. Meus pais são motociclistas também. Até vou pedir para eles desculpa pela aventura que aconteceu. A fazenda que eu estava era na beira do Rio de Contas, né, que nasce na Chapada Diamantina e desboca aqui em Itacaré. Então ele é muito grande. E na madrugada de anteontem, né, acho que foi na segunda-feira, segunda terça-feira, veio a enchente. Então veio aquela água, né, como se fosse uma tromba d'água, e descendo o rio. No que aconteceu isso, vários barcos presos na corrente, na corda, meio que afundou. O pessoal tinha trazido umas tábuas para fazer uma cabana lá onde que eu estava, saiu boiando no rio, e igual você falou ali da reportagem, né? Assim, a galera que estava na beira se ajudando. Então não era porque eu estava precisando, não é que eu tinha que ajudar, mas eu vi um senso de comunidade, de um falar, pô, o Fernando é a ponta firme, eu vou ajudar ele. Os caras descendo aquele rio, eu descendo o rio, aquela correnteza, atrás de tábua, atrás de barco, sabe? Foi um dia todo para a gente conseguir resolver isso. E o maior salário foi ver que todo mundo conseguiu salvar e resgatar aquelas coisas. Eu não ganhei dinheiro por aquilo, mas de É ver a massa. felicidade da pessoa que eu ajudei e falar assim, nossa, eu consegui resgatar 90% do meu material. Se eu tivesse perdido isso, eu ia estar fudido, sabe? Falei, porra, velho, olha só, tipo assim, um trem simples. Não tão simples, né? Porque era um rio de Uhum. corredeira. Mas aquele esforço que eu fiz ajudou tanto uma pessoa que tem menos do que eu, né? Porque o barco do Sim. cara ganhou pão. Aí ele tinha a forma dele locomover, dele atravessar o rio, porque era isolado. Atrás da fazenda era mata, é a Mata Atlântica mesmo. Assim. Não tem como ele dar a Pois volta é. para chegar. Eu achei isso foda, sabe? Esse, velho, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. Isso foi o meu maior salário aquele dia. Pois é. E é massa. A gente viver assim, a gente aprende com as histórias de vida e também a gente pode ensinar, né, vivendo a nossa história de vida. Isso é muito legal, cara. Uhum. É muito massa mesmo. Uhum. E, pô, a gente tem assunto pra caramba. A gente ficaria aqui até de madrugada também, né? Ô, estradeira, e assim, não sei como que tá para ir para sua região que você tá, né? Igual o Destino falou aqui, que é muito bom você ter esses papos, né? Assim, principalmente sentado na beira de uma praia, na beira da fogueira, no camping ali. Sim. Eu estou estranhando muito que eu encontrei pouquíssimas pessoas de moto na estrada, assim, sabe? Viajando.
Eu tava numa expectativa muito grande de falar assim, pô, vou trocar muita ideia, conhecer muita gente e não, eu sou real, assim, tipo, acho que a galera tá querendo ficar mais no boteco mesmo, na cidade, do que na aventura, assim. E eu fiquei Pois muito é. surpreso com Sim, isso. foi massa você falar isso aí, porque eu observei também, e o que acontece? Nas cidades grandes, tem muito movimento de motociclista, né? O Uhum, motociclismo. Tem os eventos, tem os encontros, tem os rolês de final de semana, que é onde você ainda encontra mais alguém passando de uma cidade para outra, próximo dessas grandes uhum, cidades. Se você estiver chegando ali nesses dias, você vai ver mais e tal. Mas é ali, até mesmo porque as pessoas não estão na estrada nesse sentido igual a gente, né? Então a gente uhum. não vai encontrar eles, a não ser um ou outro que esteja fazendo uma expedição, que tiraram em meses e tal. Só que o que impressionou, que eu acho que você também pensou nisso, é justamente a gente vê tanto movimento assim de motociclismo e tal, quando você chega na estrada, pô, cadê o Pedreiro, né? irmãozinho pra gente bater um papo de motoca, que legal. Você não encontra, são poucos. Uhum. E aí você vai para um hostel, para um camping e tal, você encontra um monte de mochileiro, quer dizer, mochila e Uhum. pé, ou então o pessoal de motorhome, que são até famílias inteiras, É, como eu uhum. falei, e aí massa, tem gente pra caramba, mas de moto Pouquíssimo, quase não tem, né? Pouquíssimo mesmo, assim. pouquíssimo. Inclusive lá Pois é. lá em Ilhéus, eu fiquei num camping na beira da praia, conversei com muita gente de motorhome, assim. E no dia que eu tava indo embora lá, acho que até você comentou que ficou lá, não lembro se foi você que ficou no Tarrido lá. Aí um cara, ele Não. veio conversar comigo e ele chegou e foi cheio d'água. Falou assim, você tá fazendo um negócio que eu queria muito estar fazendo, que é pegando a estrada de moto, velho. Então, assim, cara, bora, vamos passar ali, Ilhéus, ele pegar uma moto e vamos subir comigo. Eu falei assim, não, tipo assim, ele falou, te admiro muito. Eu falei assim, não, eu é recíproco, porque eu tenho uma admiração muito grande para quem tá de motorhome, né? Que tá nos trailers ali, no carro, no Fusca, na Kombi. Encontrei um pessoal também lá em Ilhéus, da Kombi Cacildes, que foi parceiraço, conversou muito comigo. A gente foi várias horas ali conversando, tomando uma cervejinha. E ajuda, né? Pois Porque, por é. exemplo, se você não tá numa vibe de turista numa cidade, né? Uhum. Quando você pega uma pessoa que É tá no diferente. mesmo lance, a conversa é diferente. Conversar com voluntários é legal também, assim, que a galera que tá fazendo um mochilão, você tá fazendo um rolê grande. Isso é foda. Exatamente. E eu sempre falo muito isso também. É, não adianta a gente se fechar no meio, o Diogo mesmo falou aí do Destino X. Realmente ele encontrou poucos motociclistas, e aí através de outros você encontra mais, e, né, mais em pontos específicos. E, e como eu recebo muito apoio, porque eu passo em muitas cidades, eu encontro mais, né, os motociclistas nessas condições, como eu falei. Só que eles, como eu falei, não têm tempo de ficar assim mais tempo em Uhum. lugares mais fora desse contexto por causa da vida, né, de cada um, da vida da rotina comercial de cada um. Mas eu sempre recomendo que, se você tiver essa possibilidade, no caso sendo um motociclista, de você sair realmente um pouco desse meio para você ver como que funciona, né, essa vida mesmo na Uhum. estrada. Porque quando você fica englobado só num coletivo, você tranca a sua cabeça para outros conhecimentos, possibilidades. Então, você conhecer um mochileiro, como eu disse, antes de eu ser motociclista, eu era mochileira. Você conhecer um mochileiro, o cara tem tantas outras dicas, experiências que o motociclista não tem, que você está se Demais. limitando. Total, pessoal de motorhome também. Então, assim, é muito importante você, claro, se você quiser, diversificar isso. Então, ao invés
de eu sempre estar em apoio, justamente eu gosto de ir para os interiores, lugares mais afastados, lugares que não vão ter os motoclubes e motociclistas, aí eu vou buscar voluntariar, vou para os hostels, vou acampar, que aí eu vou vivenciar uma outra coisa completamente diferente. Então, constantemente eu estou mudando de cenário, que isso me favorece, né, em várias Uhum. questões da vida. Bom, mas, cara, é isso aí, meu. A gente já falou não sei por quanto tempo já. E eu acho massa. Depois a gente se fala no direct para ver alguma questão sobre isso que a gente conversou, de entregar um material aí para o pessoal também, se tiver mais alguma Massa. dúvida, quiser perguntar, falar com a gente, né, e tal. Então, pô, se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que eu vou me calar por aqui, porque senão o papo desembola É. e até dizer chega. Não, a única coisa que tenho para falar é primeiro agradecer o convite, entendeu? Muito obrigado, assim, muito obrigado pelo apoio inicial, pelo apoio que a gente ainda tem de troca de assunto ali, de vibrar, de curtir pelas conquistas um do outro ali. É, uma coisa que eu tenho para falar em relação a essa decisão que eu tive, não que você necessariamente precise viver a vida na estrada, mas que Uhum. é muito produtivo. Produtivo, acho que nem coloco nesse contexto, assim, mas é muito enriquecedor você tirar um ano da sua vida para ter uma experiência dessa. Tipo assim, cai no mundo do jeito que você tiver condição de fazer. Entendeu? Se quiser ir de bicicleta, vai. Se quiser fazer mochilão, vai. Se quiser ir num Fusca, no carro, mas faça essa experiência de tirar um ano da sua vida para viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas e conhecer histórias. Assim. Abre sua mente, muda muito a sua percepção e visão da vida. Né? Aquela questão, você começa a dar valor naquilo que você tem, você dá valor nas pessoas que você tem, você dá valor nas amizades que já tem e que constrói. Entendeu? Isso acho que é tipo assim, é, eu não sou uma pessoa rica de materiais, mas de histórias, entendeu? De vida, de vivência. Isso daqui eu acho que foi a maior riqueza que eu construí até, estou construindo, né, na minha vida, entendeu? É um negócio assim que, na hora que as pessoas vão contar as histórias, na hora que eu paro para pensar minha história, vem um filme infantil aqui que é aquela frase que o Marcelo Fidelis falou para mim. Ou você conta a história de alguém, ou você conta a sua história. E eu quero Pois é, contar a minha história. mas você está contando muito bem. E, inclusive, finalizando também, é exatamente isso, cara. Eu, como mochileira, conheci vários mochileiros de outros países, de Israel, de tanto lugar, que eles falavam para mim que é como se isso fosse uma coisa deles lá, já que os próprios pais pegam os filhos e mandam para um ano sabático para viver a vida, para ver quem são eles, o que eles querem fazer na vida e ter uma experiência e depois eles voltam e aí eles recomeçam, né? Começam uma nova etapa na vida deles. Eu acho isso essencial. E falaram aqui também, né? O problema é tirar um ano e nunca mais querer voltar à vida antiga. E Aí aí eu você conheci descobriu que está várias na pessoas. vida, né? Pronto, aí você já está vivendo, não volta, entendeu? E eu conheci várias pessoas assim, de motorhome, de mochileiro e tal, que depois viu também, cara, eu pensei que eu ia passar uns meses ou um ano e não quero voltar mais. E não voltou, não. Quer dizer, voltou assim para finalizar as coisas, né? E depois saiu fora mesmo. Bom que você descobriu realmente aquilo que você quer fazer. Então, acho que essa é a mensagem que a gente está tentando deixar aqui, né? Vai se encontrar, vai viver a vida da forma que você realmente sinta-se bem em viver ela do jeito que você quer. Dá Música do certo? Dá, tem Cartola. jeito? Tem. Ah, pois é. É Mas, isso aí, cara. Próspera, muito obrigado viu, Obrigada. pelo convite. Galera, valeu demais. Obrigado aos amigos aí, aos novos amigos. Foi um prazer aí compartilhar um pouquinho
de tudo isso que eu estou vivendo intensamente ultimamente. Foi massa. E vamos ver, quem sabe a gente se encontra pela estrada aí em algum momento, hein, cara? Eu Vai vou ser te legal. trombar. Demais. Como nós falamos lá em Minas, né? Vou te trombar, você vai ver. Pois é, ó, daqui a pouco eu tô saindo daqui, que é o lugar mais restrito e difícil que tem, né? Porque não tem estrada e tudo, fica meio Você tá ilhado. onde? Eu tô no Amazonas, né, aqui. Essa região é Amapá, Amazonas, Rondônia, são lugares muito ilhados, né? Então eu saindo daqui, já, daqui a pouco, finalizando a região do norte, já tô pelo sudeste de novo aí fica mais perto. A gente pode se encontrar em algum momento. Fechou. Valeu demais, cara. Valeu. Massa. Até Valeu. Ah, breve. pode deixar, vou avisar sim. Porto Velho estarei logo aí, viu? Já vou te mandar um oi. Valeu. Falou. Tchau, Tá vendo? tchau. Assim que surgem as coisas. Falou.